Marcos 5:22 diz assim: foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Amém? Só até aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui louvar e agradecer o Teu nome, porque o Senhor é digno de honra, de adoração e de louvor. Nós cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Nós entendemos, ó Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira para falar com cada um de nós. Não deixe que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas que a Tua palavra possa impactar. Que nós possamos, ó Pai, sermos aqui instrumentos em Tuas mãos, e que ninguém saia da mesma maneira, mas que nós venhamos a sair aqui confrontados, venhamos aqui sair daqui, Senhor, confortados, e que esta palavra possa levantar, possa corrigir, possa direcionar, possa nos conduzir em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Qual é a mensagem boa? Qual é a pregação boa, né? Às vezes a gente fica pensando, qual é a pregação melhor? A melhor palavra, a melhor mensagem não é às vezes uma mensagem eloquente, uma mensagem com profundidade. A melhor mensagem que tem sempre é aquela mensagem que Deus vai falar ao nosso coração. É a mensagem que vem de encontro à nossa necessidade, com aquilo que nós precisamos que Deus fale conosco. Essa é a melhor mensagem. A mensagem é aquela que nós falamos com Deus e temos uma resposta e direção de Deus. Então a melhor palavra, a melhor mensagem é a mensagem que nós somos alcançados. E vamos bem entender que Deus conhece o nosso coração, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que venha uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que é que nós vamos dizer. E vamos compreender que essa palavra é uma palavra, quando ela é boa, é aquela palavra que nos conforta quando estamos tristes. É uma palavra que nos direciona quando estamos perdidos. Uma palavra que nos dá uma esperança e uma fé quando está se esvaziando. A melhor mensagem é a mensagem a qual nós podemos também ser confrontados quando nós estamos pensando no nosso ego, no nosso querer, na nossa vontade. A melhor mensagem é aquela que nos leva a um destino, a um propósito da vontade de Deus e o querer de Deus. A melhor mensagem é aquela a qual o meu coração está aberto para que Deus possa fazer e realizar da maneira dele. Eu entendo que Deus é um Deus que dá a cada um de nós uma porção a qual nós liberamos para que Ele possa trabalhar. Quando eu dou espaço para Deus, é o tamanho daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Vamos ser sinceros, eu tenho um copo que deve ter aqui 250 ml. Esse copo aqui, ele tem um limite, e o limite dele é o limite de 250 ml, eu só vou pôr 250 ml. Mas essa garrafa aqui é uma garrafa que ela tem 500 ml, e eu vou colocar no limite dela de 500 ml. Entenda que todos nós temos limite, todos nós somos limitados, todos nós temos um espaço. E quando nós temos o espaço de 1 litro, de 5, de uma caixa d'água, é a quantidade que nós seremos cheios. O espaço que nós liberamos é o espaço que Deus vai trabalhar em nós. O espaço que nós deixamos é o lugar onde Deus vai trabalhar. Esse é o espaço, só que quando nós temos esse espaço, nós precisamos entender que colocar dentro desse espaço, devemos colocar prioridades. Prioridades. Qualquer dia faça um experimento científico. Pega uma vasilha, pega um recipiente, pega pedras grandes, médias, pequenas e micro pedras, que são areias, e deixa separado. Se você colocar as micro pedras, que são as areias, colocar primeiro nesse recipiente, você vai encher
mas não vai conseguir colocar as pedras pequenas, médias e grandes, porque não vai ter espaço. Mas se você inverter as coisas, começar colocando as pedras grandes, depois as pedras médias, depois as pequenas e as micro, que são as areias, você vai ver que dentro desse recipiente vai caber todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando nós damos prioridade àquilo que é mais importante a começar na nossa vida, nós vamos para um texto bíblico que diz: busque ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem alguém que está entendendo? O limite de Deus trabalhar na minha vida e na tua vida sou eu e você que determina. As prioridades de eu poder ter na minha vida, o que eu tenho, sou eu que coloco para Deus trabalhar. Aleluia. Chacoalha 2 ou 3 do teu lado e diz: dá espaço para Deus, dá espaço para as coisas de Deus, dá espaço para a prioridade que é Deus. Quando a gente olha nesse texto de Marcos, capítulo de número 5, a gente olha um homem chamado Jairo, a qual ele é um dos dirigentes da sinagoga. Jairo está ali dirigindo a sinagoga como se fosse um culto. A sinagoga é um ambiente onde cabe aproximadamente 70 ou 100 pessoas para poder ouvir a palavra de Deus. Na sinagoga acontecia ensinamentos, e acontece até hoje, e acontecem cultos na sinagoga. Mas antes da sinagoga também existiam os templos, e os templos se aconteciam os cultos, os ensinamentos e sacrifícios também. Para o judeu existem 3 lugares oficiais e liberados para ter um culto. O primeiro lugar para se ter um culto, porque o que é um culto, pastor? Culto é quando nós exercemos adoração a Deus. Culto é quando nós celebramos ao nome dEle, engrandecemos e nos prostramos diante dEle. Culto é algo que Deus liga os céus com a terra. Culto é algo que nós nos conectamos, terra com os céus. Culto é algo espiritual, não é uma metodologia de uma empresa, uma reunião de condomínio, mas culto é manifestação de Deus, presença de Deus no ambiente. E vamos dizer que culto, eu não posso dizer que o culto foi bom ou o culto foi ruim, porque o culto não é para o homem, o culto não é para mim, o culto não é para você. Se a gente entender que o culto é para Ele, o culto é dele, e o único que deve ser aquele a qual vai avaliar se o culto é bom ou ruim é Ele. A nossa avaliação de culto é: se tiver um bom louvor, se tiver uma boa palavra, se tiver uma boa iluminação, se tiver uma boa movimentação, a gente diz: o culto foi bom. Mas se o culto for um culto, aquele culto michuruca, aquele culto apático, a gente diz: o culto foi ruim. A palavra não foi boa, o louvor não foi bom, a luz não acendeu, a fumaça não saiu, e a gente avalia o culto por essas coisas que a gente vê. Mas o único que pode avaliar se o culto é bom ou se o culto é ruim é aquele que recebe o culto. Aleluia. O culto é para Ele, o culto é dele, tudo para Ele, tudo por Ele. Ele é o único que pode receber o culto de forma individual, mas também pode receber o culto de forma coletiva. Por isso que do teu lado pode acontecer alguém que está vendo anjo, está vendo serafim, querubim, como também Isaías viu. Isaías estava ali e ele viu anjos diante do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas quem estava do lado dele não conseguia ver, porque Isaías liberou um espaço para Deus, deu prioridade e fez um culto para Ele, e houve manifestação de Deus. Mas a autorização dos judeus se dá em 3 instâncias. A primeira é que um culto poderia acontecer no templo, com aproximadamente 1000 pessoas ali falando e adorando. 1000 pessoas, poderia acontecer um culto e a manifestação de Deus está presente no ambiente. Depois da destruição do templo veio a sinagoga. A sinagoga com 70 a 100 pessoas também se reúnem para a manifestação de Deus.
O outro lugar autorizado pelos judeus é dentro de uma casa. Dentro de uma casa necessitava 10 homens para que um culto pudesse acontecer. Homens acima de 30 anos, homens credenciados ao judaísmo, homens já experientes. 10 homens. Se tivessem 9 homens e uma mulher, não aconteceria o culto e eles não realizariam, Renato. O culto só era acontecido se tivesse 10 homens acima de 30 anos, judeus, credenciados e fizessem parte da lei da Torá. Se tivesse 9 homens e 10 mulheres e 15 crianças, não acontecia o culto. Somente nesses 3 momentos, Jesus vem quebrando com todos os paradigmas, com todos os conceitos da religião. Jesus vem dizendo: não se preocupem, aonde houver 2, ou quem sabe 3, eu estarei no meio de vós, a minha presença será manifestada. Tem alguém que está entendendo aqui o que ele está dizendo? O culto pode acontecer com você aqui, pode acontecer com você dirigindo o teu carro, pode acontecer na cozinha da tua casa, pode acontecer no escritório do teu trabalho, pode acontecer lá na sala onde você está. O culto pode acontecer você debaixo do chuveiro. O culto pode acontecer porque ele disse: aonde houver o mínimo de um adorador, eu estarei presente. Jairo, foi quando Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, vai ver e vai até Jesus. Jairo tem uma filha que está quase morta, diga comigo, quase. Vai procurar Jesus. Pouquíssimas vezes na Bíblia a gente vai ver um homem querendo levar Jesus para dentro da sua casa. A maioria das vezes nós vamos encontrar Jesus se prontificando para entrar numa casa. A maioria das vezes nós vamos ver Jesus agindo no caminho de cada um da sua casa. A maioria nós vamos encontrar Jesus realizando do lado de fora. Mas um homem que deixa a sua posição, um homem que deixa aquilo que ele é, para poder buscar Jesus e levar Jesus para dentro da sua casa. Jairo tinha uma filha que estava quase morta, diga comigo, quase morta. Então eu entendo que Jairo tinha um problema, Jairo tinha uma dificuldade, Jairo tinha algo que entristecia o coração dele, Jairo tinha algo que o seu coração estava angustiado, Jairo tinha uma dificuldade. E o que Jairo vai fazer? Levar Jesus para onde está a sua dor, levar Jesus para onde está o seu sofrimento, levar Jesus para onde ele está derramando lágrima, levar Jesus para onde ele está chorando, levar Jesus para onde está doendo. Eu vou repetir de novo: o grande segredo do homem nessa terra é levar Jesus no lugar aonde está a tua dor, aonde está a tua angústia, aonde está o teu sofrimento. Ei, em nome de Jesus, eu quero te dizer nesta manhã: pega Jesus e leva ele ao ambiente aonde há dor, aonde há lágrimas, aonde há angústias. Jairo é da sinagoga, um dirigente. Jairo é religioso. Jairo faz parte dos fariseus, faz parte da religião. Ele conhece os princípios, os conceitos. Jairo conhece o decálogo, os 10 mandamentos. Jairo conhece tudo aquilo que Deus ensinou, tudo aquilo que Deus deu para Moisés lá no monte. Jairo conhece todos os ensinamentos. Ele é religioso, mas eu tenho que entender que a religião não resolve.
Jairo observou, ele é religioso, está na sinagoga, mas ele entende que a religião não resolve. Pastor, a religião não resolve, não. A religião é uma anestesia. A religião é algo que vai anestesiar. O que é anestesia, pastor? Anestesia é aquilo que vai passar um período de tempo da sua dor, vai te dar um alívio, mas não vai te arrancar o problema, não vai te arrancar aquilo que dói. Então a religião é uma anestesia, é aquilo que alivia. E uma das piores coisas que tem é quando nós nos tornamos religiosos. A dor vem, o sofrimento vem, a angústia vem, a lágrima vem. A gente ouve uma palavra hoje e nos alivia. Passa uma semana, estamos novamente sentindo a dor, sentindo desespero, sentindo angústia, o problema volta. Aí a gente vai lá, ouve mais uma palavra, mais um louvor, ouve Deus falando com a gente e a gente fica aliviado, amém? De alívio a alívio a gente fica. E aí essa dor a gente fica tendo sempre que poder ir para o culto, para poder receber uma anestesia e a gente poder viver em paz. Mas entenda uma coisa, a religião é anestesia, mas o Evangelho de Jesus é cirurgia. O Evangelho de Jesus é cirurgia, porque a anestesia alivia a dor, mas a cirurgia arranca o problema, aleluia. Eu vou repetir, a cirurgia arranca o problema. E o que Jesus quer fazer com você nesse culto, nessa manhã de hoje, é te colocar na mesa de cirurgia, para arrancar qualquer dor, qualquer problema que esteja causando, para nunca mais sentir o que você sente, para nunca mais ter a dor do que você tem, para nunca mais ter as lágrimas do que você derrama. Se tem alguém comigo aqui nessa manhã, levanta a tua mão para o alto e adora Ele. Jairo, um dos dirigentes, entende que a religião não resolve, mas Jesus e o Evangelho é a solução, é o que remove. Jairo, ele ao ver Jesus, Jairo vê Jesus, os seus olhos estão abertos, os seus olhos conseguem enxergar Jesus. Só que quando ele vai enxergar Jesus, Jairo vai chegar e prostrar-se. Olha o verso 22, coloca aí para mim. Quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo, ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés. Eu entendo uma coisa, que Jairo, ele vai se comunicar, ele vai ver Jesus. Ele tinha um problema, sim ou não? Tinha uma dor, uma filha quase morta em casa. Mas quando ele está passando por esse processo, ao ver Jesus, a gente não olha Jairo dizendo: Senhor, pode ir na minha casa. Senhor, eu estou com uma certa dificuldade, uma certa urgência. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso que solucione. É urgente. Se o Senhor não for agora, a minha filha pode morrer. Se o Senhor não fizer algo, ele não entra desesperado, ele não entra apavorado, ele não entra ansioso, pedindo alguma coisa. Uma das coisas da nossa geração é, quando nós nos encontramos em Deus, é poder pedir para Ele. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Mas a gente encontra Jairo não praticando isso em primeiro lugar. Nós encontramos Jairo se prostrando e adorando ao Senhor. Aleluia. Nós vivemos uma geração, a geração de Miriam. Qual é a geração de Miriam? É a geração que estava no Egito e foi resgatado por Moisés, e o mar se abriu, e do outro lado Miriam pegou um pandeiro e começou a cantar, louvar e celebrar ao nome dele. Mas a geração de Miriam é uma geração
que canta depois que o mar se abre. É uma geração que louva depois que as coisas acontecem. Deus não busca uma geração de Miriam depois do mar aberto. Deus busca uma geração de Miriam quando o mar ainda está fechado. Aleluia! O que a gente encontra em Jairo não é ele pedindo nada, não é ele clamando por nada. A primeira coisa que nós encontramos em Jairo é Jairo se prostrando e adorando. Jairo se prostrando e adorando. E vamos dizer uma coisa: ele está adorando sem mesmo Jesus ter dado uma palavra para ele, sem mesmo Jesus ter prometido algo que iria na casa dele. Jairo não está adorando depois que Jesus disse assim: eu vou lá na sua casa, eu vou resolver a sua dificuldade, eu vou colocar em ordem o que está em desordem, eu vou alinhar o que está desalinhado, eu vou restaurar o que precisa ser restaurado, eu vou restituir o que precisa ser restituído. Não! Ele vai adorar, independente se Deus vai dar uma palavra que vai fazer ou não vai fazer. A adoração dele é uma adoração independente da resposta que Jesus vai dar para ele. Aleluia! Eu vou repetir: a adoração dele não é por aquilo que ele faz. Mas Jairo olha para Jesus e ele diz: eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, e eu vou adorá-lo. Mas Jesus não falou nenhuma palavra, Jesus não disse nada que faria algo. Mas Jairo se prostra e adora e reconhece quem ele é. Sabe qual é o mal dessa geração que nós estamos vivendo? E graças a Deus não é daqui da Lagoinha, porque na Lagoinha nós temos aqueles que adoram independente se faz ou não faz. Amém? Eu sei que nós estamos aqui, nós não somos aquele que independente que se Deus vai fazer, Ele é Deus, se não fizer eu não adoro. Jairo é da geração da Lagoinha Mauá. Ah, meu Deus do céu. Jairo é da geração da Lagoinha Mauá. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a tua adoração, se ele fizer, você adora. Se ele não fizer, você adora. Se acontecer, você adora. Se não acontecer, você adora. Eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre ser a Deus. Vamos lá. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre ser a
precisamos adorar independente daquilo que Ele faz, independente daquilo que Ele não faz. Eu não posso ser de uma geração a qual eu tenho que esperar Ele fazer. Eu tenho que adorá-lo independente se Ele vai fazer ou não. Aleluia. Nós não precisamos esperar se o mar vai se abrir, se alguém vai ser curado, se as portas vão se abrir. Não. Eu tenho que adorá-lo independente daquilo que Ele vai fazer. Mas sabe qual é a outra questão que nós vivemos? Nós vivemos um tempo onde os louvores, que muitas vezes a gente só fica num nível horizontal. Às vezes a gente fica num nível horizontal de louvores que vão falando de homem para homem, louvores motivacionais, louvores que motivam, e de vez em quando até precisa de um louvor para te motivar. Tipo aqueles louvores que falam assim: olha, já deu tudo certo. Mas entenda que esse louvor é um louvor que está falando de homem para homem. Já deu tudo certo, vai dar tudo certo. Sim, é bom, motiva. Ou aquele outro louvor que fala: quem não me ajudou na prova e me humilhou, e quando vê eu na bênção vai se arrepender, não é assim? Esse tipo é de um que tá, mas a gente precisa mudar os louvores para adoração. Os louvores para adoração, os louvores não podem ser de homem para homem. Nada contra isso, nada contra. De vez em quando pode até ser bom, mas a gente tem que entender que o louvor tem que ser vertical e não ser horizontal. Tem que ser de baixo para cima. Tem que ser para ligar os céus com a terra e a terra com os céus. Porque o louvor tem que ser uma adoração para ligar e se conectar com aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Sabe o louvor que a gente precisa ter? Sabe aquele louvor santo, santo? Vamos fazer ele. Então faz aí. Santo é o Senhor. Digno de louvor, Tu és santo. Jairo vai fazendo isso. Eu fico vendo o Jairo se prostrando dizendo: digno, Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Expressa a tua adoração para Ele nessa manhã. Se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele é poderoso. Digno de louvor, Tu és santo. Talvez você entrou aqui com o seu coração magoado. Talvez você entrou aqui com o seu coração chateado. Talvez você tenha angústias e coisas para resolver. Talvez você tenha situações que chora. Talvez você diz: eu vou para a igreja para pedir para Ele fazer para mim. Talvez você chegue aqui arrebentado, mas o Senhor está dizendo: me adora, me adora, me adora. Já tem gente que está entendendo. Adora, se coloca de pé, adora. Para pagar. Talvez a tua casa não tenha paz. Talvez o teu casamento não está legal. Talvez o teu profissionalismo também não está bacana. Talvez as portas estão fechadas. Só Deus sabe como você entrou aqui. Só Deus sabe o que você precisa pedir. E Ele conhece o nosso sentar, o nosso deitar e o nosso falar. E antes que uma palavra venha na nossa boca, Ele já sabe o que nós precisamos. Talvez você está chorando aí por dentro. Talvez tanta coisa para resolver.
diz: presta o teu culto e a tua adoração a Ele, a Ele, a Ele. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Vamos lá, Lagoinha Mauá, adora Ele. Lagoinha Mauá, adora Ele. Eu sei que aqui tem adoradores. Lagoinha Mauá não adora por aquilo que Ele faz. Lagoinha Mauá adora por aquilo que Ele é. Adora por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é Deus forte, Ele é Emanuel, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o Deus santo, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que pisou a cabeça da serpente. Ele é santo, 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 santo. Quase está tudo acabando. Adora, 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 adora,
Ele sabe o que você precisa, Ele conhece o que você necessita. Jairo se prostrou. Jairo se prostrou. E quando Jairo termina de se prostrar, Jairo vai fazer uma segunda coisa. Jairo vai orar. Ele vai insistir com Jesus, dizendo: a minha filha está quase morta. Ele vai insistir, dizendo: me ajuda. Ele vai orar. Entenda que oração não é um monólogo, só um fala. Oração é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas. Orar é você conversar com Deus e Deus falar com você. Só que você só conversa com quem você tem intimidade, tem relacionamento. Às vezes a gente fica orando, dizendo: obrigado pelo dia de hoje. E aí você dorme, acorda: obrigado, Senhor, abençoa meu dia. E você passa. E você não tem intimidade de passar mais do que 5 minutos falando com Ele. Aquela intimidade que talvez você tinha lá no jardim do Éden e que perdeu, de relacionamento, de ficar meia hora de joelho, as lágrimas descendo, e você sentir: Deus está aqui comigo. Aí parece que essa intimidade perdeu, o relacionamento, já não tem mais palavras para falar, dizer: eu não consigo mais falar porque perdi a intimidade. Quando você não tem intimidade com alguém, você encontra alguém, você só fica assim: vai chover, né? Você viu o tempo? Você viu quem foi campeão, né? Você fala 2 minutos, daqui a pouco você fala coisas assim, muito superficial. Mas quando você tem intimidade, você fala: nossa, já passou 2 horas a gente conversando aqui, falando. Oh, meu Deus, a segunda coisa que vai fazer é orar. Primeiro é adorar, depois é orar. Sabe por que muita gente perdeu a oração? Porque perdeu o nível de adoração. Não é a oração que vem primeiro, é a adoração que vem em primeiro lugar. Quando você adora, você eleva o seu nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Aí você consegue orar, falar em línguas estranhas, sentir Deus, andar com Deus. Lagoinha Mauá, o que nós acabamos de fazer aqui foi um período de adoração. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está dizendo: eu estou criando uma intimidade, uma circunstância só para me relacionar com você, para poder orar e ouvir a sua voz e falar com você. Nós estamos elevando o nosso nível de intimidade. Bate na mão de alguém e fala assim: Deus está te levando para um nível de intimidade, um nível de relacionamento, aleluia, de relacionamento. Resgata o teu relacionamento hoje. Deus está dizendo: filho meu, eu quero trazer você de volta a orar, a falar comigo, a derramar lágrimas, a chorar, a sentir que eu estou do teu lado, segurando as tuas mãos, fortalecendo o teu coração. E eu quero que o medo vá embora, eu quero que a ansiedade vá embora, eu quero que aquilo que te angustia vai embora. E isso é tratado no relacionamento. Ele ora, ele ora, ele ora. Insistentemente ele fala com Jesus, pediu aos prantos e com insistência. Sabe o que é com insistência? Agora ele vai pedir. E a Bíblia diz: quando você bate, se abre. Sabe por que muitas coisas quando você bate não abre? É porque estava faltando adoração. A gente só queria ir para a oração. Sabe, muitas coisas que você busca e não encontra, é porque você só estava pedindo e não estava adorando. Sabe quando você pede e aí não recebe, bate e não se abre, busca e não encontra, é porque faltou adoração. Mas Lagoinha Mauá, o Senhor foi adorado nessa manhã de hoje, e com a adoração dele você vai bater, a porta vai se abrir, você vai buscar e vai encontrar, você vai pedir e vai receber. Aleluia! Eu queria que você pudesse orar nesse momento de forma insistente, pudesse orar. Escute isso. O poder da oração é tão grande, o poder da adoração e a oração é tão grande, que quando a gente olha Jacó no Val de Jaboque,
A gente vê Jacó segurando o anjo e orando, dizendo: eu quero a minha bênção, eu não vou te soltar. Eu entendo que quando Jacó fazia isso, não era o tempo de Jacó ser abençoado. Por quê? Porque Deus não precisa. Se fosse para o anjo abençoar naquela hora, fosse aquele momento de Jacó, o anjo desceria e falaria: eu te abençoo e está tudo certo. Então não era a hora, não era o momento de Jacó ser abençoado, não era aquela circunstância que ele seria abençoado, mas ele insistiu dizendo: eu quero, eu seguro e eu não saio daqui enquanto não me abençoar. Ei, talvez não é a tua hora de ser abençoado, de poder obter resposta de Deus, de poder portas se abrirem, de poder você pedir e receber, mas a insistência da oração vai abrir porta, vai receber. Você lembra aquela mulher que bateu na porta do advogado do juiz dizendo de forma insistente: vê a minha causa, vê a minha causa. De tanto ela persistir, aquele juiz foi ver a causa dela. Eu queria que você pudesse começar a orar agora. Você pudesse começar a orar agora ao som do louvor de adoração. Você pudesse começar a orar agora de forma insistente. O que é que você precisa que a dor passe? O que é que você precisa que as lágrimas enxuguem? O que é que você precisa que a porta se abra? Você orar. Esse louvor é para você orar. Sabe por que esse louvor é para você orar? Você nunca mais vai esquecer desse louvor, porque tem resposta de Deus aqui nessa manhã de hoje. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor, eu oro. Tu és santo, eu apresento diante de Ti, Senhor, a minha vida. santo, É momento de você abrir o teu coração. é o Senhor Jairo abriu o coração para Jesus. poderoso, Jairo disse: Senhor, eu preciso de que o Senhor vá na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá na minha casa e que o Senhor encontre lá a minha filha. Jairo abre e rasga o coração. Que nessa manhã de hoje abra o teu coração. Leve Jesus aonde está a dor. Leve Jesus aonde está a situação que te causa sofrimento. Eu te peço, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida particular. Tira, Senhor, que as minhas lágrimas todos os dias ficam ao meu rosto rolando. Tira a dor, o sofrimento, tira a angústia, Pai. Visita o meu lar, visita a minha esposa, visita os meus filhos, visita os meus pais, visita os meus irmãos, visita, Senhor, meu Pai, o meu lar. Eu peço a Ti, eu abro o coração para que o Senhor possa ir lá, resgata, tira, Senhor, meu Pai, envolve, traga alegria, traga de volta, Senhor, algo sobrenatural. Eu oro, eu apresento diante de Ti, eu apresento a minha vida, o meu ser. Eu não quero, Senhor, que mais lágrimas, que angústia, que dor, que medo, que sofrimento possam fazer parte da minha vida. Arranca, Senhor, arranca, abre o teu coração para Ele, abre o teu coração para Ele, fala para Ele onde está ali, o que você precisa agora, o que é que acontece. Ele te conhece, Ele já foi adorado, Ele quer que você expresse, é na tua boca, abra a boca e fala, o que é que tu queres que eu faça por ti? Eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Senhor
Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém chega para ele. O que era da turma de Jairo, os religiosos, chega para Jairo e vai dizer: ei Jairo, a sua filha está morta. Você saiu, estava quase morta, agora ela morreu. Existem pessoas destruidoras de fé, que só levam notícias para destruir a fé. Você já viu alguma pessoa, alguma notícia, falou assim: olha, aquele voo das 7h15 fez uma decolação, decolou de forma extraordinária. Você viu aquele carro saiu e saiu bem. Viu aquela moto saiu perfeitamente. Você viu aquele casamento, tudo feliz. Agora, quando acontece algo negativo, tem pessoas que querem destruir a fé. Chegaram para Jairo e disseram: a tua filha morreu. Destruidores de fé, destruidores de esperança, destruidores. Mas Jairo estava demonstrando fé diante do Senhor. Jesus olha e diz: olha, Jairo, eu não estou dando a mínima para essas palavras, não estou dando a mínima do que eles estão dizendo. Aí Jesus vai dizer para Lázaro: Lázaro, não temas. Ou vai dizer para Jairo: Jairo, não temas. Sabe o que ele está dizendo? Não temas. Está lá no versículo número 35, não temas. O que Jesus está dizendo para Jairo é: não mude o teu comportamento pelas palavras que estão tentando destruir a tua fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Não temas. Não se abale com palavras negativas que estão vindo para destruir a tua fé e a tua esperança. Não temas, não temas. Não temas, não mude o teu comportamento, não mude o teu humor, não mude a tua convicção, não mude o teu sonho, não mude o teu projeto pelas palavras que estão tentando destruir a tua vida. Coloca lá verso 35, 5:35. Não temas. Jesus vai dizer: não temas, por essas palavras. E aí Jesus vai dizer no verso de número 36. Coloca o 36 agora, 35 já foi. O 36 vai dizer o seguinte: crê somente. Crê somente. Então somente continue crendo. Coloca a versão Almeida aí. Crê somente. Na versão está escrito lá: crê somente, não temas. Não se abale com as palavras que estão dizendo. Crê somente. Sabe o que significa crer somente? No original. Por isso que eu amo o original. Significa crer somente. Significa crer sozinho. Eu vou repetir. No original grego, crer somente significa crer sozinho. Se tivesse somente crer, mas está crer somente, creia sozinho. Não precisa de outras pessoas para acreditar, para que aquilo que vai acontecer na sua vida, creia você. Você é suficiente em poder crer sozinho para as coisas acontecerem. Crê sozinho que eu estou com você. Crê sozinho que eu estou com você. Agora escute, estamos encerrando. Jesus agora vai dizer, quando ele ouve essas palavras: a filha estava quase morta, e agora ela morreu de fato. Sim ou não? Ela morreu. Aquilo que estava ruim ficou pior. Aquilo que estava quase ruim piorou. Só que Jairo adorou, Jairo orou, já exerceu a fé, mas o que estava ruim piorou. E alguém vem para destruir a fé.
Já aconteceu com você esse negocinho que você começa a orar, parece que as coisas melhoram e pioram? Já aconteceu com você que você veio para a igreja, parece que as coisas vão melhorar porque você vai para a igreja, se torna cristão, ao invés de melhorar, piora? Parece que as coisas, assim, mas eu estou orando, estou jejuando, estou lendo, estou adorando, estou servindo, parece que as coisas estão piorando. Estava quase ruim, agora piorou de vez. Estava quase fechando, e agora fechou. Estava quase destruindo, agora destruiu. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquela menina doente, alguém poderia, se Jesus curasse ela enquanto ela estava com vida, alguém poderia olhar dizendo assim: era só ter dado um antibiótico, teria cessado a febre, ficaria boa e resolveria. Sei não, era só ter dado uma aspirina, era só ter dado ali uma injeção, estava tudo resolvido. É que Jesus estava criando uma circunstância para que homem nenhum pudesse resolver e a glória dele aparecer. Agora você vai entender quando alguém não estendeu a mão para te ajudar. Agora você vai entender quando as coisas estavam ruins e aí piorou tudo mais. É que Deus só estava criando uma circunstância para fazer o impossível, porque coisas possíveis pertencem a homens, mas coisas impossíveis pertencem a Deus. Deus só estava criando uma circunstância para ser glorificado e exaltado. Deus só estava criando um momento para Ele ser reconhecido. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se as coisas ficaram pior do que você chegou aqui, ou pior do que estava orando, se prepara para o milagre de Deus. Se prepara para o sobrenatural de Deus. Quem já pisou Santo do Santo em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar dois ou três aí do seu lado. Fala assim: é só uma circunstância para Deus poder agir sobre a sua vida. Se estava ruim e ficou pior, é porque Deus só gosta de fazer coisas impossíveis a homens. Deus só gosta de fazer coisas impossíveis. Agindo Deus, quem impedirá? Tá pior, é Deus agora entrando em ação. Sabe o que Jairo recebeu? A filha volta a viver e ressuscita. Só que vamos entender que a filha ressuscitou, e quando a filha ressuscita, não é só beneficiada a menina, mas Jairo é beneficiado também. Por quê, pastor? Porque é a única filha que ele tem, e quem tem um filho só lança todas as suas expectativas naquele único filho. Quando você tem 2 ou 3 filhos, ou 4, ou 6, ou 10, você coloca expectativa em todos. Mas quando um filho só, toda expectativa é só naquele único filho. Sonhos, expectativas. Então Jairo, eu posso colocar que perdeu as suas expectativas do seu sonho. E se ele perdeu todas as expectativas que ele tinha e o sonho que ele tinha, o que Jesus estava fazendo quando acordou a menina e colocou de volta, era trazendo as expectativas e o sonho de volta para Jairo. Em nome de Jesus, essa é a manhã que Deus está falando: renove a tua fé,
as tuas expectativas, os teus sonhos que talvez estavam mortos, enterrados, e aí foi pior ainda, você diz: eu não acredito em mais nada, não quero mais nada, não confio em mais nada. Se estava ruim, ficou pior. Jesus está dizendo: eu estou trazendo de volta para você voltar a sonhar, voltar a ter expectativa, voltar a olhar para o futuro, voltar a olhar para frente, voltar a olhar para as coisas, aleluia, porque se tudo acabou, Ele está dizendo: volte a sonhar. Hoje eu seguro na tua mão e eu trago para a tua história o sonho de novo. Eu trago para o teu coração uma esperança, a fé. Eu trago para o teu coração de volta a alegria, o sonho. Volte a sonhar, volte a olhar para amanhã e dizer: eu creio na manhã. Se Ele vive, eu creio no amanhã. Se Ele vive, eu creio